Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, como eu falei na nossa última videoaula sobre cinemática, que vinha surpresa por aí, então, nós vamos ter uma sequência de aulas sobre dinâmica também, tá? Então, não perca, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo, já deixa o seu like no vídeo e se você ainda não ativou o sininho, ativa para receber as notificações desses novos vídeos, beleza? Então vamos lá para a nossa aula sobre dinâmica. Bom, nós vamos estudar dinâmica, nós vamos começar a estudar dinâmica, né? Na verdade. E aí, a gente precisa entender alguns conceitos básicos. Então a aula de hoje vai ser uma aula introdutória à dinâmica para a gente poder entender esses conceitos, tá? Então, vamos primeiramente entender que a dinâmica ela é o estudo do movimento. Mas, Bruno, a gente acabou de estudar a cinemática e você disse que a cinemática é o estudo do movimento. Beleza. Só que eu também falei lá na cinemática que a cinemática é o estudo do movimento sem se importar com o que causou esse movimento. Então, é o movimento pelo movimento, tá? A gente só estuda o movimento. Agora, a dinâmica, ela estuda o que? O movimento, mas o que causou esse movimento, tá? Então, a gente vai ver agora a causa do movimento, que é estudado pela dinâmica, beleza? E quando a gente fala de movimento, a gente vai falar necessariamente de força, tá? Então, força é uma interação que acontece entre os corpos, tá? Então, essa força, ela tem uma característica vetorial, então ela é uma grandeza vetorial. O que significa uma característica, uma grandeza vetorial? Que ela tem três características: módulo, direção e sentido. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, a gente tem uma mão segurando uma corda e essa corda está amarrada a um balde, né? Essa força é uma força que eu estou fazendo para cima para poder segurar o braço, o balde, perdão. Então a direção dela é para cima, né, na vertical, e o sentido é para cima, tá? Porque poderia ter um sentido para baixo, também na vertical, tá? E a intensidade é o quanto de força que eu estou fazendo, beleza? Agora, eu falei que o estudo do movimento está ligado com a força. Por quê? Porque a força ela pode causar alguns efeitos, ou seja, ela tem a característica de causar algumas coisas. Então, por exemplo, ela pode causar deformação. Então, ao eu esticar um objeto, ele pode vir a deformar. Por exemplo, massinha de modelar. Massinha de modelar, eu mexo, manipulo ela, consigo mexer na forma dela, tá? Então, toda vez que eu mexo na forma, eu deformo. Tem alteração da velocidade, então é nesse ponto que a gente vai começar a estudar a dinâmica, ou seja, mudando o movimento, tá? Então, uma força pode causar alteração de velocidade e também equilíbrio, ou seja, equilibrar as coisas, tá bom? Então, a força pode vir a causar tudo isso. Mas agora a gente vai estudar as peculiaridades das forças. Então, eu tenho necessariamente ali, né, basicamente, quatro tipos de forças: as forças gravitacionais, as forças eletromagnéticas, as forças nucleares fracas e as nucleares fortes. As nucleares fracas e fortes, elas acontecem no interior do átomo, tá? São forças interatômicas. Então, por agora, por esse momento, nós não vamos estudar essas forças nucleares fortes e nem as forças nucleares fracas.
nós vamos nos ater nas gravitacionais e nas eletromagnéticas, beleza? As forças gravitacionais, a gente diz que elas são uma interação de campo. Por que uma interação de campo? Porque não precisa de contato para haver uma força gravitacional. Exemplo de uma força gravitacional: a força peso. A força peso nós representamos pela letra P. Então, toda vez que a gente estiver falando de força peso, nós vamos estar trabalhando com a força peso representado pela letra P, beleza? Então, toda vez que num exercício nós colocarmos a letra P, é porque estamos tratando da força peso. Essa força é uma força gravitacional. Quem está realizando essa força é o planeta Terra. Então, o planeta Terra ele não encosta necessariamente no objeto, né? É a sua massa que atrai o objeto para o seu centro, ou seja, para a sua superfície. Então, essa força não é uma força de contato. Outro tipo de força gravitacional é a própria força gravitacional, que é a força de interação entre os planetas. Por exemplo, a Terra interage com Saturno muito fracamente, mas interage. A Terra interage com Júpiter, a Terra interage com a Lua, né? Então, note que as fases da Lua ela está ligada com as marés. Por quê? Por causa dessa interação gravitacional entre a Lua e a Terra. Então, a força-peso é um exemplo dessa força gravitacional, tá bom? Então, essa força ela está ligada a todo corpo que tem massa. Então, todo corpo que tem massa ele está sob a ação dessa força-peso, beleza? Seja aqui no planeta Terra ou seja em outros planetas. Show? Outro tipo de força são as forças eletromagnéticas. As forças eletromagnéticas elas são interações de contato. Então, esse tipo de força acontece quando eu estou encostando num objeto, tá? Então, primeiro exemplo de força eletromagnética é a força de tração. Essa força a gente vai representar pela letra T. Então, toda vez que a gente tiver uma letra T num exercício, é porque ela está representando a força de tração, tá? Essa força são forças que a gente representa quando tem cabos, fios, barras. Então, eu coloquei aqui um exemplo aqui embaixo. Um automóvel sendo puxado por uma corda. O homem está fazendo a força, né? Que está ligado a uma corda e essa corda está ligada ao carro. Então, ele está fazendo uma força indireta no carro, tá? Então, quem está fazendo a força diretamente no carro é o fio, é a corda. Então, ele faz força na corda, a corda faz força no carro. Então, por isso que a gente diz que é uma força de tração. Beleza? Então, toda vez que a gente tiver um fio, um cabo, uma corda, uma barra, quem está fazendo a força são esses objetos. Então, a gente diz que é uma força de tração. Outro tipo de força é a força elástica, que também é uma força de interação de contato, tá? É uma força eletromagnética. Então, essa força elástica, quem faz? Uma mola, um elástico. Então, é uma força que ela vem pela deformação de alguns corpos, como, por exemplo, a mola e o elástico. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com mola e com elástico, a gente vai estar falando de força elástica, que é uma força restauradora, tá? Porque quando eu estico uma mola, ela quer voltar para o seu comprimento inicial, ao seu estado relaxado. Então, ela faz uma força para voltar, tá? Então, toda vez que a gente tiver uma força elástica, a gente vai representar por uma FE, força elástica, beleza? Bom,
existe a força normal. O que é a força normal, gente? É a força perpendicular a qualquer superfície. Então, se eu tenho um objeto apoiado numa superfície, ele está sofrendo uma força dessa superfície, que é uma força normal. Esse nome normal vem de perpendicular, ou seja, é uma força que está na perpendicular associada à superfície. Por exemplo, eu tenho aqui o livro, ele está fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície, ou seja, essa força de apoio da superfície é a força normal, que é representada pela letra N maiúsculo. Tranquilo? E eu tenho a força de atrito, que é representada pela letra FA, ou FAT, tá? FAT. Então, tanto faz eu representar como FA ou como FAT. Essa força quem faz também é a superfície, mas ela não é perpendicular assim como a normal. Ela é paralela à superfície. Ou seja, se eu estou empurrando um objeto para a direita, a força de atrito, nesse caso, ela vai se comportar contrária ao movimento. Então, ela vai estar para a esquerda. Tá bom? Então, essas são as forças que nós vimos hoje, tá? Nessa breve introdução sobre a dinâmica. Na próxima aula, nós vamos começar necessariamente a dinâmica com um conceito muito importante, que são os conceitos das 3 leis de Newton. Beleza? Então não perca e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, gente!